tranquilo, Gisele. Tudo bem, Gisele, a gente já sabia. Bom, acho que a gente já está lá sendo transmitido no canal. Queria dar boa tarde a todo mundo, boas-vindas ao segundo seminário da elaboração do plano de bacia hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Hoje a apresentação e discussão vai ser sobre o plano de ação, que é o relatório PF04. E, enfim, desejo um bom seminário a todos. Depois vou falar algumas diretrizes para a nossa transmissão. Primeiro, eu queria passar a palavra para o João Gomes, que é o diretor-presidente do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana atualmente. Boa tarde a todos, obrigado, Raíssa, pelo evento aí. Mais uma vez nós estamos aqui juntos, montando, né, esse plano de bacias do Paraíba do Sul, e em especial esse nosso aqui do Baixo Paraíba do Sul. Isso foi uma construção muito bacana. Na outra vez que o Carlos apresentou aqui, né, teve uma participação muito efetiva dos municípios, coincidiu com o lançamento de um nosso plano de saneamento, foi uma coisa fantástica. Eu até vi o vídeo que o Rafael produziu hoje, não sei se a Raíssa viu, sobre o Baixo Paraíba do Sul, que mostra aquela outra apresentação do plano, tá, Carlos? Carlos deve estar ouvindo aí, depois assiste o vídeo, ficou muito bacana. E eu queria ressaltar, Raíssa, e a todos, né, que vão ouvir, os membros do comitê, que nós vimos há vários anos, há 4 anos, a diretoria vem acompanhando para e passo esse trabalho da construção do plano de bacias, desde a Cohidro, que fez o diagnóstico, embora não tenha terminado, não é, Raíssa, o plano de bacias, mas o diagnóstico muito bacana, e o Carlos pode até falar sobre isso, que foi aproveitado, né, foi inclusive pago, né, o serviço, mas o diagnóstico foi todo construído, foi muito bacana. A participação, que eu quero dizer, não estou nem falando do produto, estou falando da participação. Há anos que nós vimos a diretoria do Baixo participando desse processo, e aí a gente pode ver agora o grande avanço que teve, tá, Márcio, com essa transformação do plano integrado num plano realmente integrado, né? As pessoas, às vezes, Márcio e Raíssa, eu gostaria que a gente trabalhasse juntos, né? Como sempre, e Marina também aí, para a gente divulgar essas ações, essa construção, por isso que demorou o plano, 4 anos, eu acho, né? Fazendo um plano de bacias, mas eu acho que foi válido, porque essa construção nova, né, de realmente integrar os planos afluentes, tanto mineiros quanto fluminenses, né, no plano integrado, e estar ali buscando, como hoje nós estamos buscando, colocando vamos dizer, a avaliação de todos, né, Raíssa? Hoje nós estamos fazendo isso, né, colocando a avaliação de todos o nosso trabalho, né, nosso, que eu quero dizer assim, a GEVAP, a ANA, a INEA, a empresa do Profil, né, trabalho conjunto, coletivo de todos, né, a equipe técnica do INEA trabalhando para e passo com esse plano há anos, né, construindo isso, né, Marina? Você há anos que a gente vê apresentando lá nas plenárias das câmaras técnicas, Juliana e todos os outros. Então, é muito bacana a gente ver esse resultado nascendo, sabe, Márcio? E com a participação da Ana hoje, eu vou te contar, é um momento emocionante o dia que a gente, para mim, vai ser, sabe, Márcio? O dia que a gente vê esse plano concluído e entregue à população, tá, Raíssa? Vai ser uma vitória dessa equipe toda, tá? Uma vitória que deve ser comemorada por muitos, muitos anos. É claro que um plano é uma coisa dinâmica que precisa de revisão, né, Márcio? Você que trabalha no Brasil inteiro, a gente entende que não é uma coisa estanque, né? O plano ficou lá. Mas mais importante que isso, eu acho que depois a Raíssa e a Marina devem falar também de propriedade sobre o que eu vou falar, é que esse plano nós estamos colocando ele, a maior foco é a execuidade dele, né, Raíssa? A condição de ele ser execuível, não é isso? É isso que a gente quer, né, Marina? Que ele seja execuível, que ele seja praticado, que ele seja... O INEA está junto, a Gisele, infelizmente, saiu aí, né, mas vai voltar, claro, vai estar junto os órgãos gestores, né, Márcio? Você, pela ANA, também vai estar junto para que esses planos, recursos, as ações, o plano de ações, manual operativo, etc., seja realmente executado.
Então, nós como membros, né, hoje eu estou na diretoria do comitê, mas em breve a gente vai estar como membro, né, se Deus quiser, eu vou tentar participar do comitê, seja sentado lá na cadeira, no fundo, qualquer local que tiver, eu vou querer estar assistindo a esse sucesso dos comitês da MASP. Eu tenho muito orgulho de participar desse processo como membro, tá? Não estou aqui na condição de diretor-presidente, nem com meus colegas diretores, eu sei que isso é uma passagem, mas como membro, que desde 2007, 2008, a gente participa da cadeira, tanto do CEVAP quanto do Baixo Paraíba do Sul, a gente se sente muito prazeroso em acompanhar esse processo, e mais prazeroso ainda a gente vai estar na hora que for executar essas ações que essa equipe toda coletiva construiu. Isso é um motivo de uma vitória a ser comemorada quando isso começar. Já é vitória, mas quando começar a ser executado, vai ser uma grande vitória para nós. Eu tenho certeza que a ANA, o INEA, os governos, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, vão compreender essa esperança, expectativa e vão nos apoiar de braços dados nessa construção da aplicação do plano. Muito obrigado pela oportunidade, Raíssa. Eu que agradeço, João. Carlos Ronald, você também quer se colocar, né, na qualidade de membro do grupo de trabalho, quer falar algumas palavras? Sim, Raíssa, obrigado aí pela oportunidade, obrigado a todos. Com muita satisfação que a gente vê, né, o nosso plano de bacia avançando. Eu acho que nós estamos numa fase já bastante avançada, bastante consolidada, né, fruto do esforço, né, conjunto, né, de todos nós que participamos. É um orgulho, né, para nós do comitê, da diretoria do comitê, eu falo em nome, né, meu próprio, mas eu sei que todos os diretores estão orgulhosos de terem participado, né, desse processo. Eu acho que a gente consegue, né, ter uma perspectiva, né, de gestão, né, de bacia muito mais qualificada com o plano, né, para quem participa diretamente da gestão de recursos hídricos. É um instrumento importantíssimo, né, vital, né, de planejamento, né, e de resposta às demandas, né, dos recursos hídricos, e para a sociedade que nos ouve, né, para quem acompanha aí pelo YouTube, né, também dizer, né, que nós temos a satisfação de também poder compartilhar com a sociedade esse avanço. Então, nos enche de orgulho e de alegria de podermos, né, ver a gestão de recursos hídricos avançar e chegar a esse patamar de nós termos, né, nosso plano de bacia, né, sendo agora apresentado no seminário. E dizer também, né, que como nossa gestão aqui do Baixo Paraíba do Sul, enquanto membros da diretoria, está chegando ao fim, mas como cidadão, né, que luta pelas águas, que luta pelo avanço da qualidade ambiental, pela garantia dos usos múltiplos da água, pela qualidade da água, a gente nunca vai deixar de fazer parte, né, como o João falou aí, né, a gente sempre vai estar fazendo parte disso. Então, a todos vocês, né, não gostaria de citar nomes para não deixar ninguém de fora, mas as instituições que o João falou, as pessoas, as instituições envolvidas, todos estamos de parabéns, né, e me sinto muito grato de fazer parte desse processo, ter compartilhado com cada um de vocês que estão aqui na nossa tela, e cada um falando da sua vez aí. Então, eu agradeço a todos vocês a oportunidade, né, parabenizo a todos vocês por estarem sendo contemporâneos, né, conosco desse processo, e estou muito feliz, né? Essas são as minhas palavras de felicidade e de agradecimento. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom seminário a todos. Eu que agradeço, Carlos Ronald. Bom, em seguida, queria passar a palavra para o Márcio Araújo, que é o nosso representante da ANA, como coordenador do grupo de trabalho. Pode fala, Márcio. Então, boa tarde a todos e a todas. Seu João, eu posso falar que é uma honra participar desse processo com esse comitê, sabe? Tudo aquilo que a gente sonha, a gente colocou aqui em prática, aqui nas discussões, sabe? Então, construir esse processo de planejamento integrado, pactuado, sabe? Para que ele venha realmente sair do papel, é muito importante. Agradeço a Glória, né, que está aqui do órgão gestor, né? Acho que vocês precisam enxergar um sistema integrado, né, os órgãos gestores trabalhando juntos, sabe? Eu acho que isso vem acontecendo. A importância da GEVAP, né, a força que a GEVAP tem
para operacionalizar as ações. Então, agradecemos muito, sabe? Eu, às vezes, gosto de falar um pouquinho dos nomes, né? Das discussões que tivemos nessa bacia, né? Seu João com Carlos Ronald, Vicente, Zenilson, sabe? Uma riqueza, assim, nas discussões, em que eu posso falar, assim, de outubro a dezembro, se eu pensar direitinho aqui, foram mais de 8 reuniões discutindo a gente, né? Pactuando, enxergando o que seria realmente adequado para a bacia. Então, é um processo riquíssimo, que nem sempre a gente consegue avançar, sabe? É somente com um grupo mesmo compromissado, sabe? E vejo que isso vem mudando muito, sabe? O processo de planejamento aqui na bacia do Paraíba do Sul, e o Baixo Paraíba, sabe? É um exemplo que a gente vai seguir, sabe, pelo Brasil. É um exemplo. Então, a gente gostaria muito de agradecer a oportunidade, Glória, aqui de, como órgão gestor, estar participando com vocês, sabe? Oportunidade, CBH Baixo Paraíba do Sul, de participar com vocês, a GEVAP, Profil, sabe? Que eu vejo que é um processo muito rico e que vai ajudar muito ao nosso sistema, sabe? Eu vejo que vai servir de exemplo, seu João, para o nosso sistema. Eu vejo a forma como conduzimos aqui esse processo de planejamento. Temos muito trabalho ainda, não podemos botar o sapatinho alto, não. Temos muito trabalho. Mas eu vejo que esse processo de condução, ele vai ser um exemplo para o país, sabe? Então, eu falo isso com toda a sinceridade. Eu estou, desde 2007, trabalhando com planos de recursos hídricos. Esse formato aqui, né, essas discussões que a gente está tendo aqui na bacia, ela não é tão comum, sabe? E a gente precisa transformar isso, né? A gente precisa transformar isso em outras bacias. Então, a gente agradece muito por estarmos crescendo com vocês, sabe? E podermos levarmos essa experiência para outras regiões também do país. E conte com a gente, sabe? A gente, aprovando o plano, a gente não vai sair automaticamente, não é assim. Tem todo um compromisso com essa implementação, tem todo um compromisso com o órgão gestor estadual, tem todo um compromisso com a entidade delegatária. Então, acho que hoje até falei demais aqui no início, né? Estamos à disposição, mas é porque é realmente uma honra, sabe, participar dessas discussões aqui com vocês. Acho que é isso, Raíssa. Beleza, obrigada, Márcio. Bom, passar algumas regrinhas, né? A gente também está passando no YouTube, então quem estiver assistindo no YouTube aqui, queria pedir, por favor, para deixar o nome e a instituição que representa, para a gente fazer um registro de quem participou. Depois da apresentação do Carlos, se alguém quiser se manifestar, ou ao longo da apresentação também, levantar a mão, né? Agora aqui no Google Meet a gente tem essa ferramenta de levantar a mão, então pode levantar a mão ou então escrever no chat. E lá no YouTube é a mesma coisa, quem está assistindo por lá e quiser deixar um comentário, uma pergunta, uma dúvida, pode ficar à vontade, que a gente também está atento ao que está acontecendo lá para trazer para cá. Bom, acho que é isso. Eu vou passar a palavra para o Carlos Bordoli, que é o representante da Profil, que é a empresa que foi contratada para elaborar esse plano e os demais, né, os demais planos dos afluentes e o plano da bacia do Rio Paraíba do Sul como um todo. Então, passo a palavra ao Carlos para ele fazer a explanação da apresentação de hoje. Obrigada. Obrigado, Raíssa. Uma boa tarde a todos. Também preciso dizer que é uma honra, aí, parafraseando meu amigo Márcio, né, voltar ao Comitê do Baixo Paraíba do Sul Itabapoana para trazer os resultados agora de algo que é bem central no plano de bacia, né, que vem a ser justamente o programa de ações. Antes até do João, do Carlos Ronald entrarem, a gente comentava que esse é um plano que nos parece redondinho, assim. Tem algumas questões que vão ficar para serem resolvidas depois, que foram amplamente discutidas, no que precisa ser feito, no que, enfim, precisa ser reforçado ainda, mas todas as questões que porventura ainda precisam ser resolvidas num pós-plano estão postas aqui. Então, ele é um plano com 47 ações, enxutinho, né, execuível, como diz o senhor João, e com certeza a gente tem algo muito moderno do ponto de vista metodológico, né, com um processo participativo bastante robusto, né, e que, sim, ele demora um pouco nesse nível de conversa que a gente está fazendo, né? Ele não é algo de escritório, ele não é algo que a gente
pariu e entregou, né? Por conta disso, a gente tem várias conversas, né? Depois desse relatório, nós teremos o relatório, o último relatório, que é uma reunião de todas as informações, né? De diagnóstico, prognóstico e o programa de ações, assim como esses outros aspectos correlatos aí que tem nesse relatório de programa de ações, e um resumo executivo. Na fase 3 do plano do Paraíba do Sul como um todo, né? O PIR-PS, que a gente costuma chamar, a gente ainda vai ter a discussão do manual operativo, ou seja, aquilo que foi determinado como prioridade nesse plano é carregado para o manual operativo da bacia como um todo, e lá o BPSI vai se enxergar também no que se refere ao que são, o que é o seu manual operativo. Então, eu trouxe para vocês, dito isso, eu trouxe para vocês uma apresentação que eu pretendo não me estender muito, né? A gente poderia passar bastante tempo aqui, se quisesse, falando sobre esse relatório, mas para que a gente tenha o espaço aí para fazer as contribuições, enfim, e os arredondamentos que eventualmente eles precisem, é uma apresentação com 20 e poucas lâminas, centrada aí em dois aspectos, o processo de como a gente chegou até aqui e os resultados do programa de ações. Vou compartilhar agora, então, a tela da apresentação para vocês. Imagino que todos estejam vendo aí a capa da apresentação. Então, três momentos, né, para a reunião de hoje, para o seminário de hoje. Uma linha do tempo da construção do plano, né? A gente vai ver que remonta mais especificamente do ponto de vista do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana ao ano passado, mais de ano aí que a gente está trabalhando, né? Programa de ações e investimentos, propriamente dito, e aí debates e apontamentos acerca desses resultados que são apresentados e consolidados naquele relatório. A gente costuma dizer que a construção de um plano de bacia de verdade, né, precisa ser um processo técnico e participativo, né? Às vezes ele é mais técnico, quando a equipe se volta para o escritório, escreve as coisas, desenha, faz as contas, como eu digo, né? E às vezes ele é mais participativo, como é esse momento aqui, né? Se a gente tivesse uma escala para medir, hoje é um dos níveis máximos aí de participação, porque a gente está no comitê, está trazendo resultados e ele está fazendo aí as suas contribuições, assim como via YouTube a sociedade da bacia como um todo tem condição de participar. Então, eu dividi a linha do tempo em duas partes, o que eu chamei de processo técnico e participativo, ou a linha do tempo não, o processo, né, em si. Esse slide talvez vocês já tenham visto em alguma outra apresentação, e ele só quer dizer o seguinte: do ponto de vista técnico, como é que a gente abordou a construção desse programa, né? A gente parte de uma série de informações iniciais, o plano é um contínuo do ponto de vista técnico, né? São feitos os diagnósticos e os levantamentos iniciais, assim como os prognósticos, né? Para que se possa compreender a realidade da bacia e desenhar ações de modo que aqueles problemas centrais, aqueles problemas que efetivamente podem causar impacto sobre os recursos hídricos ou prejudicar o uso da água ou prejudicar a sustentabilidade, né, desse uso, sejam resolvidos, né? Então, desde o programa de aplicação plurianual, o trabalho que se fez com ações integráveis, né, e prioridades, é central nesses planos. E aí, quando o Márcio diz do ineditismo e como esse processo está sendo conduzido aqui no Paraíba do Sul e nos seus afluentes, tem a ver com isso, assim, uma preocupação muito grande com a integração de esforços para que eles possam ser potencializados, né? Ou seja, tanto o órgão gestor federal como os órgãos gestores estaduais aí trabalhando em conjunto, né, para se ter os melhores resultados. Definição de prioridades, né, indicações que a gente vem tendo a cada momento que encontra com as pessoas do comitê ou que visitou a bacia e assim por diante. As indicações do diagnóstico e prognóstico, coloca tudo isso na maquininha de fazer plano, né, como às vezes eu brinco, né, não é tão simples assim, e a gente deriva ali um conjunto do que se chamou agendas, subagendas, programas e ações, né. Isso vem a ser só a estrutura do programa, poderia chamar componente, subcomponente, enfim, algo nessa linha, mas a gente convencionou chamar assim, até porque chama assim lá no plano integrado, né, e aí já é de cara essa aproximação de forma que certamente ajuda aí no processo de integração.
Essas ações foram detalhadas com orçamento, cronograma, atividades, súmula de programas, metas e indicadores, né? E aí a gente consolida tudo isso no relatório, esse chamado relatório final 04 do plano de ações, né, que além desse assunto do programa, tem outros assuntos lá relativos a instrumentos de gestão, arranjo institucional e recomendações setores usuários, áreas prioritárias e outras questões lá. Do ponto de vista do processo participativo, né, que foi, como eu disse, muito robusto, né, a gente também pode dividir em duas partes, assim, o que chamou de atividades preparatórias ou orientativas, e aí a gente remonta a julho de 2019, né, na primeira reunião entre as diretorias do CBHs, né, afluentes do Paraíba, a diretoria do CEVAP e os órgãos gestores, né, isso foi na parte da tarde de uma plenária do comitê CEVAP, eu lembro bem, assim, estávamos todos lá, a superintendência da ANA também esteve, né. Em novembro de 2019, um pouquinho mais para frente, a gente faz um seminário chamado Seminário de Alinhamento com os comitês de bacia. O BPSI esteve lá, né, o comitê do Baixo esteve lá representado, e aí essa reunião é um pouco maior, assim, ela traz os representantes dos grupos de trabalho, dos comitês, e a gente passou um dia e meio aí debatendo mais profundamente as questões de como fazer mesmo, né, como seria desenhado o plano do Baixo, né, e os outros também. Eu tenho comentado nas reuniões que esse processo participativo é robusto também por conta da quantidade de movimento positivo, né, saudável que a gente vê nesses comitês. Não é da boca para fora, porque a gente tem uma certa experiência assim, na construção de planos, e às vezes o comitê não vem, assim, os comitês não vêm e aí o processo fica muito prejudicado. Não é o caso no Baixo do Paraíba do Sul como um todo, especialmente no Baixo, né, a gente tem aí a dedicação do seu João, do Carlos Ronald e dos demais integrantes do comitê. E já nesse seminário, as pessoas nos instigaram a que mandássemos as informações disponíveis, né? Então, ainda em novembro, a gente envia informações prévias aos comitês, né, com mapeamentos e tudo mais, que a gente já tinha reunido na fase 1 do plano integrado, né? E em dezembro já recebe as primeiras contribuições. Do ponto de vista do Baixo, por exemplo, ficou muito flagrante quando a gente deu o primeiro zoom, né, vamos chamar assim, na bacia, que a gente precisava detalhar uma porção importante ali, né, na área de Lagoas. E isso foi chamado a atenção pelo comitê logo de cara, e a gente tomou o cuidado de fazer isso no diagnóstico. Então, a gente, para o Baixo Paraíba do Sul, a gente voltou ao diagnóstico, né, ainda fez detalhamentos daquele diagnóstico que tinha no plano integrado, e veja só que coisa bacana, esse diagnóstico que foi agora detalhado, ele passa a alimentar o plano integrado também, entendeu? Assim como no programa, no diagnóstico ele vai ser ajustado. Abril de 2020, começa a operar o GT, chamado GT Ampliado, Grupo de Trabalho Ampliado, né, que reúne todos os comitês em momentos específicos, não são reuniões tão frequentes assim, mas, de novo, naquela expectativa de reunir quando tem assunto robusto e quando tem um assunto estratégico, né, para todos os comitês, o assunto estratégico para todos os comitês. E o objetivo de deixar todos na mesma página, assim, do ponto de vista do andamento, né, dos trabalhos e, eventualmente, alguma particularidade aí, né. Então, a primeira reunião do GT Ampliado é em abril e tratou de resultados centrais do diagnóstico, né. Essas reuniões de GT Ampliado tem por objetivo também muito presente manter a integração das ações, né? Então, eu dizer que tem integração de forma, tem integração de procedimento, de reuniões e tudo mais, tem integração pelas articulações que estão acontecendo na paralela da construção dos planos, e tem integração nas ações que a gente vai ver depois também. Junho de 2020, a segunda reunião do GT Ampliado, né, para tratar aí de prioridades e ações integradas. A partir de julho de 2020, eu falei julho de 2019, é julho de 2020, né? A partir de julho de 2020, a gente começa a tratar o programa de ações de maneira mais concreta, mais objetiva, mais detalhada. E o primeiro momento em que isso acontece era uma rodada de discussão do que a gente chamou discussão da arquitetura do programa de ações, né? A gente apresentou ali quais eram as intenções de agenda, subagendas, programas e ações. Fizemos uma rodada como essa, né? Tivemos aqui no Baixo Paraíba do Sul também, né? E foi o primeiro momento em que se pôde mexer no programa, né?
A gente vai ver que a segunda mexida é um pouquinho mais para frente, depois da entrega do relatório, mas aquele a gente já teve condição de emitir um relatório, a sua primeira versão, já mais próximo do que eram as intenções aí do comitê do Baixo, né? Agosto tem uma nova reunião do GT para tratar aí justamente da construção, o status, como é que se andava aí na construção do programa de ações. Final de setembro a gente consolida o relatório esse, do final 04, que é o programa de ações, né? E entrega a GEVAP, que compartilha aí com os comitês, com os GTs do comitês. É um relatório muito robusto, a gente sabe que como deu trabalho para produzir, dá muito trabalho para revisar, para complementar e para refinar. Por conta disso, os comitês, não só o Baixo, mas os outros também, trabalharam outubro e meados de novembro, assim, até a primeira quinzena de novembro, mais ou menos, né? Foi quando a gente começou a receber as contribuições relativas ao relatório como um todo, né? E é um trabalho importante, um trabalho, de novo, diferenciado, que a gente nunca tinha visto acontecer nesse nível de detalhe, nesse nível de dedicação, né, de abrir mesmo a planilha, mexer, reposicionar coisas, fazer indicação de forma, de conteúdo. Isso, confesso que nunca tinha visto nesse grau de dedicação, né. Agora a gente está em novembro, está no programa de ações, né, e antes de dizer o momento que a gente termina, é importante reforçar essas conversas que o Márcio referiu, né, que estão acontecendo desde julho, mais ou menos julho para cá também, que são capitaneadas pela Agência Nacional de Águas, aí com apoio da GEVAP, né, órgãos gestores, CBHs, até usuários, né, têm reunido para tratar de assuntos centrais, assuntos de principal interesse, vamos dizer assim. O monitoramento, as questões de disponibilidade hídrica, as questões de enquadramento, né? Então a gente vai ver que algo que poderia, ou que na verdade não é poderia, que quase sempre, de novo, fica para depois, já está acontecendo agora, né? E está acontecendo agora no sentido, de novo, da integração, no sentido de antecipar as coisas. Foram dados alertas, por conta dessas reuniões, foram dados alertas a todos os planos, e esse alerta vai para o plano integrado também, de que algumas ações estavam muito para frente. Só, olha, isso aqui que é central, enquadramento, monitoramento, questões de balanço hídrico quantitativo, precisa puxar, isso tem que ser prioridade, os problemas estão, entre aspas, pegando, né? Então, isso também é algo que reforça esse processo e torna ele único, né? Nossa intenção é, ainda em dezembro de 2020, fazer a representação desse relatório, na sua primeira revisão, né? E a partir das contribuições finais. Então, essa foi a linha do tempo da construção aí. Se a gente pensar que começou em junho de 2019, a gente está aí há um ano e pouquinho, né? 1 ano e 3 meses. Essas contribuições que a gente recebeu agora, né, da revisão do programa, elas têm, a gente não vai tratar, obviamente, na minúcia, o que veio do Baixo, foi bastante coisa, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, o tipo de mexida que foi feito, né? De estrutura de forma, né, reposicionando algumas coisas, sempre aproximando aspectos locais das ações, né? A gente pode acrescentar detalhes às ações que vão facilitar a sua execução. Algo que foi de mais central e determinante, vamos dizer assim, para o jeitão que fica o programa de ações, é a questão do orçamento, né? O orçamento principal do plano fica vinculado aos recursos disponíveis ou serem arrecadados com a cobrança dos usuários pelo uso da água, né? Ainda assim, a gente vai ver que esse orçamento está dividido em 3 partes, né? É o orçamento da cobrança, o orçamento do comitê, a gente tem chamado desses 2 jeitos, o orçamento associado, né, que é decorrente daquelas reuniões que eu marquei em amarelinho ali na linha do tempo, né, das articulações feitas com órgãos gestores, eventualmente até usuários, né, orçamento associado, né, e claro, aí tem o orçamento setorial do saneamento, que aí são os centenas de milhões de reais, né, que eventualmente podem ser mobilizados, inclusive, por ações que estão dentro do plano e ações que são pagas com o recurso da cobrança. A gente vai falar sobre isso depois. Indicadores e metas, né? A revisão completa com aderência às perspectivas e expectativas do Comitê do Baixo, também a gente pode perceber, né? Um rearranjo ali no que pode ser feito. De novo, vem naquela fala do seu João lá no começo, né? A gente tem um plano execuível, né? Entregar um plano que possa efetivamente sair do papel, medir resultados e que possa ser medido no seu acompanhamento e também nos seus resultados.
Bom, estamos aí na metade da apresentação, eu acho que eu tomei já uns 15 minutos, né? Então, vamos para o resultado provendido do programa de ações. As 6 agendas, né? Gestão e recursos hídricos, eu tenho dito que poderiam até ser uma só, né? Isso foi, inclusive, chamado a atenção pela própria Agência Nacional de Águas, convencionou deixar assim, por uma questão de algumas particularidades ainda que nós temos. Saneamento e infraestrutura verde, as 2 agendas setoriais aí, produção de conhecimento, comunicação e educação ambiental. Então, a macroestrutura do plano, do baixo, assim como é dos demais comitês, tem esse jeitão aqui, essa cara, né? 6 agendas. Vamos dar uma passadinha em cada uma delas, olhando aí o que são as subagendas e os programas. A primeira agenda tem aí, por subagenda, o chamado fortalecimento institucional, tem 3 programas e 11 ações, né? Eu poderia dizer que 2 deles têm a ver com manutenção de comitê e manutenção da entidade delegatária, né? Mas tem um programa muito importante, que é o programa voltado à gestão das transposições. É algo bem marcado, essa discussão é bem marcada, é pauta constante do Comitê do Baixo, né? Então, o primeiro programa da primeira agenda, da primeira subagenda no Comitê do Baixo vem a ser justamente esse assunto, né? 2 ações, que é a participação nas instâncias de integração e articulação do sistema, assim como criar e manter um grupo de trabalho para discutir a transposição do rio Macabu, né? E aí a gente tem aspectos, de novo, locais bem importantes destacados. No aprimoramento e fortalecimento do comitê, né, a gente tem aí desde as ações voltadas ao dia a dia aí do comitê, ou a ação voltada ao dia a dia do comitê, custear as atividades, questões de capacitação, a manutenção do escritório de projetos, né, e a manutenção do grupo de apoio, o grupo de acompanhamento do contrato de gestão, assim como uma ação que surge no Comitê do Baixo, João, e que se espalhou para todos os comitês, né, que é essa de aproximação com as prefeituras. Né, todos compreenderam, a partir daquilo que foi mobilizado aqui no Baixo, de novo, o quão integrado está esse processo, até porque estamos tratando juntos, né, todos os planos, né? Todos os comitês vão ter essa ação aqui agora, João. Então, começa no Baixo e todo mundo copiou aí a ideia, porque de fato é algo diferente, né? Boa parte das ações, embora elas sejam de alçada do sistema, elas acontecem no território municipal, então aquelas do saneamento, aquelas da própria recuperação ambiental, aquelas da interface com os instrumentos de planejamento territorial lá do município, e isso foi considerado muito importante, né, e está sendo levado a todos os planos. Aí tem o programa da manutenção da entidade delegatária, que vibra mais ou menos na mesma frequência, né, a manutenção, né, com uma diferença aqui. Tem 2 ações, que uma é revisar a atuação da entidade delegatária à luz das suas novas tarefas do plano, né, de bacia aí que está sendo concluído, e eventualmente avaliar a necessidade de ampliação de estrutura física e de pessoal. Aí tem também as questões de participação dos colaboradores, isso aqui é eventos de treinamento, ficou faltando aqui a palavrinha, mas são eventos de treinamento. A segunda subagenda, que são os instrumentos de gestão, né, tem um programa para cada uma dos instrumentos, né, outorga, cobrança, enquadramento, plano e sistema de informações. Para outorga e cobrança, tem a ver com discutir aquelas proposições que são feitas do ponto de vista de diretrizes, né, e eventualmente indicar ao órgão gestor algumas particularidades para emissão de outorga no Baixo Paraíba do Sul, né, Itabapoana. O enquadramento, aquelas ações que viabilizam estudos técnicos, né, iniciais e determinam a elaboração ou apresentação de uma proposta de enquadramento para o Baixo Paraíba do Sul. Lembrando que aqui a gente, mesmo no âmbito do plano, está escrito aqui, viabilizar estudos técnicos iniciais, mas a gente já tem um arcabouço bem interessante de estudos técnicos iniciais, né? Tem uma proposta de segmentação, de trechos a serem enquadrados, tem uma análise
característica de cada um desses trechos, né, com os resultados de qualidade da água, do monitoramento e da modelagem, o balanço hídrico, assim por diante, nesses trechos que são um ponto de partida, aí, um pontapé inicial bem importante para esse processo de discutir uma proposta de enquadramento. O plano de bacia, aí a gente tem algo diferenciado aqui, porque tem algumas questões que eu dizia antes, não puderam ser resolvidas no âmbito deste plano, dessa versão do plano, que tem a ver com as lagoas, né, e os seus planos de manejo, e usos do entorno das lagoas, né, assim como as complementações necessárias para aquela porção do Itabapoana, né. A gente tem muito pouco resultado ali, afora questões mais de demografia e índices gerais, né, e precisam ser complementados. Então, isso fica como ações do plano e está no programa aí do plano da bacia. Uma ação não menos importante é transformar o que hoje é um GT de acompanhamento do plano, né? De acompanhamento da elaboração do plano para um GT de acompanhamento da execução do plano, né? Um grupo que vai fazer a interface entre a plenária, né, e a GEVAP, a plenária é a entidade delegatária, a plenária e quem está no front aí da execução do plano. Sistema de informações, realizar e manter o sistema de informações do Baixo Paraíba do Sul. Lembrando que aqui não é ainda, a gente não está falando ainda da sala de situação, né, que é uma condição também diferenciada do Baixo com relação às outras bacias. O fato de ter a sala de situação, a gente vai ver essa questão da manutenção da sala de situação nos programas de monitoramento, que vem na sequência. As últimas duas subagendas na gestão vem a ser criação de unidades especiais de gestão, né, indicação de manejos diferenciados, manejos diferenciados e possíveis restrição de uso, né, é conteúdo mínimo aí do plano. Estudar, pactuar e propor, a gente já tem um desenho inicial dessas unidades especiais de gestão, né, no âmbito do plano, né, já se sabe onde é que tem problema de balanço hídrico qualitativo ou concentração de empreendimentos que impactam os recursos hídricos. Isso já foi desenhado como possíveis áreas de restrição de uso ou de manejo diferenciado para os instrumentos de gestão, mas precisa um processo de discussão. Esse assunto tem por cliente final o órgão gestor, então ele também vai precisar se manter próximo aí, até para ajudar a decidir o que tem execuibilidade do ponto de vista de possíveis diretrizes para essas áreas, mas enfim, é algo que fica aí para ser avançado ainda. Na subagenda de eventos críticos tem o plano de gerenciamento de risco, né? E aí a ação, eu faço destaque aqui para aquilo que eu falava, de integração, né, de ações. O plano integrado tem uma ação que é a elaboração desse plano de gerenciamento de risco, né? E a ideia é que o Baixo Paraíba do Sul viabilize a sua participação e sua aproximação na construção daquele plano, que vai atingir o seu território também, né, e vai ter aí os detalhamentos necessários para o Baixo Paraíba do Sul, enfim. Então é uma ação integrada lá com o CEIVAP. Segunda agenda, recursos hídricos quantitativo, a gente vai ver que tem o assunto de água superficial, água subterrânea e monitoramento. Na água superficial, a gente tem a questão de equacionamento de problema de balanço hídrico quantitativo, né, isso como prioridade aqui, né. Há uma questão especial aí também voltada a esse assunto de balanço hídrico no Rio Macabu, então ele tem aqui uma ação específica para ele, né, destacando aí a sua importância, e também, de novo, algo característico da bacia do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, quando a gente esteve aí e estivemos presencialmente no seminário diagnóstico, ficou muito marcado, assim, as porções do território que tem efeito de salinização, né, com problema nas captações, inclusive para abastecimento público. Então, isso está destacado aqui como uma ação a ser implementada. Na água subterrânea, mais um estudo que vai ser desenvolvido no âmbito da bacia do Paraíba do Sul como um todo e vai ser trazido aí para o território do Baixo também, né? Então, a aproximação do comitê, aquela elaboração e sua contribuição lá no
no CEVAP. A terceira subagenda, né, é o monitoramento, 2 programas, um voltado à operação da rede que já existe, né, a operação e manutenção da rede que já existe, e outra, melhorias, redimensionamentos aí da rede, de modo que a gente tenha mais resultados, né. Monitorar recurso hídrico é algo que tem uma relação custo-benefício excelente, né. Então, investir no monitoramento permite maior conhecimento e permite que a gente consiga planejar melhor, né. O destaque desses programas aqui vem a ser justamente a manutenção aí e ações de aperfeiçoamento à sala de monitoramento do Baixo Paraíba do Sul. Então, a plano que a gente conheceu aí também quando esteve nos seminários de diagnóstico, e é algo que ninguém mais tem na Bacia do Paraíba do Sul como um todo, só o Baixo tem. Então, mantê-la com os seus resultados, com todo o trabalho que vem sendo feito há tanto tempo aí, é bem importante. Primeira agenda setorial que a gente encara é a agenda 13, a agenda do saneamento. 3 das 4 componentes são abordadas, né? Esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Né? Aí, no esgotamento sanitário, é destacado a interface aí com o programa ProTratar do CEVAP, né, e suas contrapartidas, né, assim como a elaboração e execução aí de projetos voltados ao sistema de esgotamento sanitário. Né. Há muito para ser feito do ponto de vista do saneamento na bacia do Baixo Paraíba do Sul, assim como nas demais regiões, né. Então, por isso esse destaque. As outras 2 agendas, que são resíduos sólidos e drenagem urbana, a gente vai ver que também tem ações de acompanhamento ou de aproximação a estudos que serão feitos no âmbito da Bacia do Paraíba do Sul como um todo, né, que tem a previsão aí de levantamentos e estudos. Então, sem investimentos diretos aí do Comitê do Baixo. A agenda de infraestrutura verde tem 2 subagendas, né? E essas 2 subagendas, elas estão pensadas numa lógica de um programa que já é bem robusto na Bacia do Paraíba do Sul como um todo, que é o Promananciais, né? O Promananciais está pensado em uma componente que é de planejamento e outra componente que é de intervenção. Então, aqui a gente chamou planejamento territorial e intervenções na paisagem. Planejamento territorial tem a ver justamente como o nome diz, aí as ações de planejamento, projeto, desenho de intenções, né? Isso que eu tenho destacado em todas as apresentações, né? A mobilização social com vistas à realização das ações, né? Todas essas ações de recuperação, elas acontecem em terra de alguém, né? Na propriedade de alguém, e esse sujeito, né, que vai receber dessas ações de melhoria precisa estar integrado e precisa estar mobilizado de modo que as ações possam efetivamente ser realizadas, né? A agenda de produção de conhecimento, né? Aí a desejada e com muitos resultados positivos, a aproximação do comitê às instituições de ensino, né? Instituições de ensino e pesquisa, produção de conhecimento científico, pesquisa e extensão, né? Então, a ação, né, é oferecer apoio financeiro à produção de conhecimento técnico e científico, né, voltado a recursos hídricos. A ideia é que o comitê, né, financie assuntos, né, entre aspas, financie assuntos que são de interesse para preencher lacunas de conhecimento ou de interesse para avançar em alguma questão que ainda não está bem resolvida do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos diagnósticos ou dos planejamentos. Programa, a agenda de comunicação e educação ambiental tem 2 subagendas, uma para comunicação, outra para educação ambiental, e tem a ver justamente aí com tocar aí esses 2 assuntos no âmbito do comitê, né? Na gestão da comunicação, uma revisão do plano de comunicação, à luz daquilo que ele precisa comunicar, né, a partir da execução das ações do plano, né, fazer as previsões aí por exemplo, de ele receber os relatórios de acompanhamento e tudo mais, e as ações executadas também com esse intuito de comunicar o andamento do plano, né, fundamentalmente.
Educação ambiental, tem um termo que se usa muito constantemente, que é transversal a todos os assuntos, né, e necessária. Promover mobilização e educação ambiental com foco na gestão de recursos hídricos. A gente sabe que tem resultados bem importantes. Muito bem. Quase terminando, gente, quase terminando. Programa de investimentos, né? Então aqui a gente tem uma pizza, né, que distribui aí os quase 23 milhões de reais, né, que são previstos a serem arrecadados, mais aquele recurso que está disponível em caixa, né, com a cobrança dos usuários pelo uso da água, né? E aí a gente vai ver que é muito confortável pensar que as agendas em tom de azul aqui somam quase metade do orçamento, né? Ou seja, é um comitê muito preocupado com as agendas da gestão, né? E, por conta disso, 46% desse recurso da cobrança nos 15 anos vai ser aplicado nessas duas agendas, na agenda de gestão e na agenda de recursos hídricos qualitativo, onde a gente sabe que se insere o monitoramento. Outra metade do orçamento, cerca de 11 milhões e 400 mil reais aqui, que dá justamente 50%, vai para o saneamento, vai para o esgotamento sanitário, e aí aqui a gente ainda paira sobre esse orçamento, algo que a gente teve a oportunidade de discutir até no ECOB, né, que é a obrigação legal ainda de que 70% do que é arrecada com o saneamento precisa retornar para o saneamento, retornar para o tratamento de esgotos, enquanto não estiver 80% de cobertura aí de serviço de coleta e tratamento. As outras agendas, né, 2%, né, e ficou um zero aqui, mas é porque é pequenininho, né, a infraestrutura verde. Então essa é a composição desse orçamento, é como estão distribuídos aí os 22 milhões e 700 mil aproximadamente ao longo dos 15 anos. Importante dizer, e é por isso que tem esse lembrete aqui, se não esquecia, uma série de ações que tem eventualmente recurso zerado, e isso vai estar no relatório bastante detalhado, especificado, podem ter investimentos considerados na agenda de gestão, né? Podem ser movimentos do comitê, por exemplo, ou da entidade delegatária, que aí estão computados naquilo que é a manutenção dessas duas entidades, né? E assim como... deixa eu só ver uma coisa... isso. E assim como também podem vir do que a gente chamou de orçamento associado, né? Ficou... Não está aqui na apresentação, mas se a gente for lembrar do que se conversou antes, né? A gente tem estudos setoriais na agropecuária e na indústria previstos, a gente tem estudos setoriais de resíduos sólidos e drenagem urbana, a gente tem estudos voltados ao equacionamento de balanço hídrico qualitativo, a gente tem os próprios estudos do enquadramento, né? Todos esses são assuntos que já estão sendo debatidos no âmbito do órgão gestor, do próprio CEIVAP, né? O próprio plano de monitoramento de risco, plano de gerenciamento de risco. Então, tem uma série de assuntos que vão somar a esses 23 milhões e vão compor aí o orçamento, que a gente chama orçamento gestão, orçamento associado, né? De modo que se somam os recursos da cobrança e representarão mais investimentos, né? Além desses que estão aqui. A distribuição desses investimentos ao longo do tempo, né, tem uma largada forte de quase 2 milhões e meio de reais já no primeiro ano, por conta das prioridades, depois um patamar aqui na casa dos 2 milhões, e depois ali na casa do 1,5 milhão, ou 1 milhão e pouquinho ao longo dos 15 anos. Bom, essa é a apresentação. Espero que não tenha ficado muito cansativo. Como eu falei para vocês, podia ficar uma semana falando sobre esse programa, mas a gente tenta ser curtinho para não cansar todo mundo, e agora a gente pode falar mais sobre isso. Obrigado. Beleza, obrigada, Carlos, pela apresentação. Bom, agora a gente pode abrir para discussão, né, para perguntas. Se alguém quiser deixar algum comentário ou esclarecer alguma dúvida, fazer algum questionamento, pode ficar à vontade.
Se ninguém vai começar, eu começo, Raíssa. Se tiver alguém para falar, eu dou a vez a alguém. Quem quiser falar, eu posso dar a vez, não tem problema. Pode falar, João, a gente não tem nenhuma inscrição. Então tá, eu vou falar. Ô, Carlos, eu realmente anotei um monte de coisa aqui, como sempre, mas não é crítica não, é só elogio, tá, Carlos? Dessa vez vai ser mesmo na construção. Eu gostaria de destacar, Raíssa, Carlos e toda a equipe aí, os pontos altos que eu enxergo dessa apresentação sua, tá, Carlos? Estou me focando na sua apresentação, que é claro que, falando da sua apresentação, você vai ter a expertise necessária para desdobrar nas ações, lá nos pontos, lá nos itens que você que eu gostaria que você olhasse com carinho e atenção. A palavra certa é essa, tá, Carlos? Olhar com carinho e atenção. Unidades especiais de gestão. Eu achei muito interessante desde a primeira vez que eu vi, porque nós já tínhamos dividido o nosso comitê em bacias e subbacias, né? Você já viu isso, né? A Raíssa conhece bem esse trabalho nosso subbacias. Então, a gente já tem vamos dizer assim, um passo avante, tanto do comitê quanto da sua empresa, em identificar unidades especiais de gestão, esse conjunto de ações que você integra nela. Eu gostaria que tivesse uma atenção e um carinho especial. Por quê? Porque é onde nós devemos começar. A nossa região hidrográfica é a maior, é mais complexa. Nós temos 3 áreas de trabalho, né? Uma área elevada, serrana, uma área intermediária de muito uso agrícola, pecuário, e uma área de baixado, que você conhece bem, que teve que incorporar essa questão de lagoas. Então, são 3 segmentos que nós temos que trabalhar, e isso vai dar muito trabalho. Então, essas unidades especiais de gestão vai dar a oportunidade de nós começarmos por algum lugar, né, Carlos? Tem que ter muito a fazer, tem que começar botando tijolo. Então, aonde nós vamos botar o tijolo? Na unidade especial de gestão. Nós já temos um grupo de trabalho nascente que trabalha nesse sentido. Então, essa unidade especial de gestão eu gostei muito, e é uma coisa que eu pretendo participar dos grupos de trabalho sempre, se me convidarem, eu puder entrar nessa coisa, enquanto eu puder trabalhar no comitê, como membro, gostaria de contribuir para esse fim. O orçamento, Carlos, essa pizza que você fez aí, eu da outra vez pedi um orçamento, orçamento associado, orçamento participativo, orçamento de cobrança. No produto 04, aquele que você entregou, eu não vi. Gostaria de insistir, se me perdoar a insistência, de que você fizesse uma pizza dessa, só para didática, tá? Eu gosto muito de planilha de Excel e de gráfico associado à planilha de Excel. Se você fizer uma planilha de Excel com um gráfico desse, para a gente didaticamente enxergar o que é orçamento de cobrança, o que é orçamento associado, que está no plano, claro, né? Parece que são 800 mil, né, Thaís? Raíssa, milhões lá, né? O orçamento associado, alguma coisa desse tipo. Então, para a gente ver quantitativamente o que representa cada orçamento que está no plano, tá? 22 milhões está bem detalhado, mas e os outros? Porque nós temos pouco, a cobrança nossa é pequena, então nós vamos ter que usar esse orçamento associado, esse orçamento participativo, vamos ter que usar muito isso, né? Com a ANA, com a INEA e com os próprios governos, as políticas públicas, né? Os municípios, por isso que nós temos que integrar e motivar os municípios, né? E fazer parcerias, pontes, etc. O plano de gerenciamento de risco também é uma coisa, Carlos, que eu comecei a participar recente, e é uma coisa que o plano deveria olhar com bastante carinho, porque o baixo ele vive em risco, né, de crise de hídrica, de seca, de excesso e de falta, né? Então, esse plano de gerenciamento de risco, eu acho que no grupo de acompanhamento do plano, Raíssa, eu acho que nós temos que acompanhar para e passo esse plano de gerenciamento de risco da bacia e trazer para o baixo o que está acontecendo lá, tá? Então, acho que é um destaque grande que eu gostaria de dar. O balanço hídrico, eu já falei diversas vezes, né? Tanto o balanço hídrico do Paraíba do Sul, dos desvios, das retiradas de água, né? E a gente quer aquele ponto de entrega, né? Ressalto que no plano de bacia tem que estar escrito, deve estar escrito sim, mas eu estou dizendo, tem que estar com bastante carinho e atenção, escritos os pontos de entrega. Eu tenho um sonho de os governos
e as bacias, né, hidrográficas, regiões hidrográficas, aliás, elas assinarem esse compromisso de pontos de entrega, tá? Isso é muito importante para a Bacia do Paraíba do Sul. Eu sei que está no plano integrado, mas esse ponto de entrega, existe um aqui em Campos, que é o último, né, de ponto de entrega da Foz. Então, está descrito lá no diagnóstico do CEIVAP. Então, é muito importante para nós isso. O planejamento territorial também, Carlos, eu sei que você vai ter que olhar com carinho e atenção para muita coisa, mas o planejamento territorial, nós estamos fazendo, Carlos, um mapa aqui na sala de monitoramento. Hoje de manhã, eu estava a manhã toda com a equipe aqui trabalhando, de uso e cobertura do solo. Eu posso até mandar para você um mapa, mas não é o caso agora, mas é só para questão de ilustração, que uso e cobertura do solo por município, o que tem em cada município, uso pecuário, uso agrícola, uso urbano, uso de área de preservação, de pastagem, sei o quê. Então, esse planejamento territorial, entrando aí, Márcio, a irrigação, que a Ana, né, a Ana tem um programa de melhoria dos meios de irrigação, né, para aumentar a eficiência do uso da água, né. Então, esse planejamento territorial, Carlos, eu sei que talvez não tenha em algumas ações específicas, mas, por favor, se tiver a hora de você fizer a revisão do texto, se você colocar lá no texto do plano, né, planejamento territorial, o que a gente deve ter em mente, né, para que as pessoas, na hora que lerem o plano, lembrarem que foi pensado, né, a melhoria do planejamento territorial e também com os municípios, né, o plano de municípios de gestão territorial, plano de uso do solo, plano de não só urbano, né, mas plano do uso da parte, né, do município como um todo. Planejamento territorial é uma coisa que devemos olhar com muito carinho, que nós é muito grande o nosso comitê. A produção científica, nós temos aqui diversas entidades que você conhece, né, IFE, UF, UENF, Rural, e várias outras universidades, tanto aqui quanto no Noroeste, né, universidade. Nós somos um polo de conhecimento científico aqui no norte do estado. É claro que perdemos muito para a capital, mas no norte do estado é o segundo polo de conhecimento científico, é aqui no norte e noroeste do estado. Então, é um carinho, tá, Raíssa, essa destinação, acho que a GEVAP deve ser muito parceira nossa nisso, em buscar recursos para a gente, essas entidades apoiarem os nossos planos de bacia, nossas ações, tá, Raíssa? A gente buscar produção de conhecimento para que apoiem nossas ações, entendeu, Carlos? Essa ponte entre produção de conhecimento científico e os nossos planos de bacia, nossas ações de plano de bacia. Isso é muito importante. Nós ainda não usamos esse potencial científico que existe aqui na nossa região até hoje com profundidade. Nós precisamos melhorar essa relação. A educação ambiental no nosso PAP antigo não existia, nós precisamos, né, Raíssa, fazer uma revisão do PAP para a gente poder... Agora vamos fazer, né, Raíssa, já olhando ao contrário, né, olhando para o plano, revisando o PAP, né, então nós temos que fazer esse feedback, com certeza vamos fazer. E aí, Carlos, uma última pergunta, só uma perguntinha. Esse 22 milhões, aonde que está o valor acumulado até hoje? Nós temos um valor acumulado alto. Segundo a Juliana apresentou no auditório do INEA do ano 2019, nós usamos 4% do nosso recurso, no caixa nosso recurso, né, previsão e no caixa da GEVAP. Aonde estaria esse valor acumulado, né? Será que esse primeiro ano, esse gráfico alto aí, esse valor acumulado, vai ser a demanda reprimida, vamos dizer assim, vai ser executada? É isso que você colocou no plano? Só uma pergunta para terminar aqui a minha intervenção. Obrigado. Obrigada, João. Carlos, você quer responder agora ou a gente tem outra pergunta lá no YouTube? Vou ler de uma vez, que talvez você já responda tudo de uma vez. A Camila perguntou: boa tarde, também gostaria de mais informações sobre o orçamento associado e onde posso encontrar esses dados. Obrigada. Vou passar a palavra para o Carlos, mas só respondendo rapidinho essa última pergunta do João. Né, ele falou sobre que o gráfico ele é mais alto nos primeiros anos, e isso se deve exatamente ao orçamento não, aos valores que a gente já tem em caixa destinados ao saneamento. Então, a gente tem uma meta de desembolso desses valores, então eles foram alocados logo nos primeiros 4 anos para a gente poder fazer o desembolso e cumprir essa meta. Beleza? Passar a palavra para o Carlos. Isso, obrigado, João. E
posso dizer que você já tem o plano na mão, né? Já está com todo ele na cabeça. Só pelas colocações, assim, e pela sua intervenção, dá para notar que, também de maneira bem diferenciada, está com tudo na cabeça já. Isso é fora de série, é sensacional. Né? Primeiro, falar aí das questões, né, de unidades especiais de gestão. De fato, a gente já avança forte no plano com relação a essas delimitações, né? São porções do território onde estão efetivamente os problemas, então talvez onde se possa realmente começar a atuação mais firme aí das ações de melhoria, né? Falar um pouquinho sobre o orçamento associado, né? O orçamento associado, na verdade, a gente vai quantificar essa contribuição de voltar o orçamento principal, ser o orçamento da cobrança, nos determinou uma inflexão naqueles quadros todos de orçamentação que a gente tinha feito na primeira versão do produto, né? Então, agora a gente está reestruturando esse orçamento como principal, aquele da cobrança, que soma aí com o que tem em caixa, mais o que vai arrecadar os quase 27 milhões, e está separando daquilo que a gente considera que possa se aproximar de recurso, né, nesse orçamento associado. Então, se eu fosse dar enfim, fazer uma estimativa, aquelas ações que, fora as ações de saneamento, né, que essas são aquelas de centenas de milhões, que ficam numa terceira parcela, vamos dizer assim, do que poderia ser o orçamento chamado orçamento global do plano, né? A gente está quantificando uma quantidade de ações aí, exemplo, da parte do plano de gestão de risco, da parte dos estudos de balanço hídrico e quantitativo, da parte dos estudos setoriais, né? Uma série de coisas. A gente está imaginando algo na casa de 5 milhões e 200, poderia girar nessa ordem de grandeza, né? Mais uns 20% aí de orçamento associado proveniente dessas discussões que já estão acontecendo. Não está proibido que ao longo do tempo mais recursos sejam trazidos, né? Mas o que a gente vislumbra é que tem um prazo menor, vamos dizer assim, e que já estava orçado, né? Como orçamento associado, né? Não aquele da cobrança, mas de outras fontes, dessa ordem de grandeza. Isso a gente vai detalhar no relatório, né? E vai trazer para vocês ali nessa composição: orçamento da cobrança, orçamento associado e orçamento setorial do saneamento, né? A gente, com relação aos outros apontamentos relativos a pontos de entrega, relativos ao planejamento territorial, né, a gente também tem eles no âmbito dos relatórios, né? É claro que a gente, quando está construindo o plano, vai fazendo meio por partes, assim, trabalha o diagnóstico, prognóstico, depois trabalha a prioridade, depois trabalha o programa, mas no relatório que a gente tem a missão de produzir, que é o próximo, né, tudo isso vai estar no mesmo lugar, né? Então a gente vai poder ver lá os apontamentos de diagnóstico, porções importantes do ponto de vista do planejamento territorial, ou mesmo esses pontos de entrega, né? A gente recolheu lá do plano integrado quais eram os pontos de entrega, em que, inclusive, poderia ser trabalhado do ponto de vista de alocação de água, né? E esses pontos estão bem claros ali também, né? Eu acho que era isso. A pergunta que veio do YouTube falava em orçamento associado, né? Então é isso que eu estou dizendo. A gente está detalhando... a gente está reunindo nesse grupo de ações e deve ficar nessa ordem de grandeza aí. Mais ou menos uns 20% do que é o orçamento da cobrança. Beleza, Carlos, obrigada. O Márcio levantou a mão. Pode falar, Márcio. Eu também gostaria aqui, seu João, aproveitando a oportunidade, de destacar alguns pontos, sabe? Positivo também, do jeito que o senhor falou, né? Primeiro que é um plano... Quando você olha pela apresentação do Carlos, você vê que realmente é um plano que retrata a especificidade da bacia, sabe? Tu vê ali pelas ações. Então, foi algo que o comitê trabalhou bastante, sabe? A empresa que vem de fora, né? E para ela pensar naquelas especificidades, ela não consegue fazer isso somente com a técnica, sabe? Então, tem que ter a bacia que está gritando, que enxerga os problemas. Então, eu vejo que é um plano, Carlão,
que retrata e bem a especificidade da bacia, não é um plano genérico, é um plano bem trabalhado. Segundo ponto que eu acho não menos importante, que é um plano integrado. O que é o plano integrado? Temos várias ações ali que não são da cobrança do Baixo Paraíba do Sul, mas são da cobrança do federal, sabe? São ações que vão estar fortalecendo a bacia. O plano do federal não é um plano CEIVAP, não é um plano de calha, né? Isso que a gente reforça cada vez mais, né? É um plano da bacia. Então eu vejo a participação do Baixo, isso quando está no orçamento 00, que o Carlos fala, né, em várias situações, eu reforçaria esse 00 também. Existem algumas ações em que o recurso é do federal e existe a participação não menos importante, pelo contrário, do Baixo Paraíba do Sul, entregando, né, a especificidade da sua bacia para aquela ação. Então eu reforço, é um plano que retrata a especificidade da bacia, ele tem um caráter integrado, sabe? Tem várias ações da cobrança federal em que está inserido nesse plano e que vai fortalecer ainda mais esse plano. Por isso é importante, Carlão, eu vejo que você está trabalhando e vai vir na próxima versão, esse conceito, né, do orçamento do nosso sistema. A nomenclatura de que forma vamos chamar esse orçamento é um ponto, mas a gente precisa deixar claro o que é um orçamento do SINGRE. Um orçamento do SINGRE não é um orçamento externo. O orçamento do SINGRE é o orçamento da cobrança federal, é um orçamento da cobrança do afluente, é um orçamento da ANA, sabe? A ANA não tem nada para colocar nessa bacia, não tem, claro que tem. É o orçamento do Estado, então é o orçamento do SINGRE. Esse é um orçamento que temos governabilidade sobre ele, sabe? Então e o Carlos, na próxima versão, ele ficou de colocar isso, né? De separar direitinho o que é a cobrança, mas também ter uma outra parte que é o orçamento do nosso sistema. Se a gente enxerga que é um plano integrado, a gente não pode enxergar esse orçamento fora, né? Então ele é um orçamento que impacta a bacia. Então a ANA tem ações para a bacia, a cobrança federal tem ações para a bacia, assim como a cobrança estadual que está nessa pizzazinha tem ações para a bacia. Então ele é um plano também, que eu falo, que tem a sua especificidade, mas também é um plano integrado. E na próxima versão a gente vai estar didaticamente melhor, né, Carlão? Essa separação entre o que é a cobrança, o que é órgão gestor, que também é governabilidade, Carlos. Eu não mudaria o nome, sabe? Eu acho que o orçamento de gestão, ele diz muito, sabe? Eu não chamaria de associado, pelo menos é o que passa pela minha cabeça. Eu acho que orçamento de gestão, ele é a cobrança do afluente, ele é a cobrança federal, ele é o orçamento do órgão gestor. É lógico que precisa ter o controle da cobrança, eu colocaria. Dentro do orçamento de gestão, esse percentual é cobrança nosso, sabe? Mas eu não separaria o recurso que tem de ações da ANA, que tem de ações do federal, sabe? Eu chamaria tudo isso de orçamento de gestão. Eu sei que a gente já conversou isso em outras situações, mas só gostaria eu acho que fica didaticamente melhor, sabe? É um orçamento do nosso sistema. Aí depois não chamaria de associado. O associado eu chamaria aquele que está de fora do nosso sistema. A gente pode depois ir conversando e ajustando. O que precisa deixar claro é que tem um orçamento que a gente tem governabilidade, que não é externo, sabe? É do nosso sistema. A gente não pode fragmentar o nosso sistema, sabe? Então aí eu gostaria de reforçar essa parte do orçamento. Outro ponto positivo desse CBH, que eu acho muito legal também, Carlos Ronald, é a questão da agenda política, sabe? Primeiro a gente tem que entender o conceito de um plano, né? Um plano de recursos hídricos, ele não que a gente tinha colocado até na nossa apresentação lá, ele não é um plano de desenvolvimento regional, nem um plano ambiental. Mas é uma baita oportunidade de compatibilizar essas agendas, sabe? Então, grande parte do recurso setorial para saneamento não vai vir da nossa cobrança. A gente vai ficar sempre, mas a nossa cobrança, não é o objetivo, sabe? Só que tem algumas ações que são prioritárias considerando a nossa agenda. Se eu pensar numa agenda de qualidade da água, com a entrada do enquadramento, eu terei ali os municípios prioritários,
com metas progressivas para se alcançar o enquadramento, diminuir os conflitos pela uso. Esses municípios chamam a nossa atenção. Aí eu tenho que construir estratégia para alavancar esse recurso. E essa estratégia política que vocês estão fazendo, sabe? Tem que chamar os municípios, tem que ter, Carlão, uma construção de uma agenda política. A princípio eu penso assim na diretoria, sabe? Uma agenda política onde a diretoria possa alavancar, onde a diretoria possa mostrar para o Ministério do Desenvolvimento Regional quais são os problemas de saneamento na Bacia do Paraíba do Sul, gritar, sabe? Olha, dentro da lógica, dentro da nossa agenda de recursos hídricos, esses são os municípios que estão gritando, sabe? Porque lá tem um recurso também para investimento. E a gente tem que saber priorizar, né? O que é o priorizar? O priorizar é eu tentar, dentro dos fundamentos da nossa lei, diminuir os conflitos pelo uso da água, né? Proporcionar a garantia dos usos múltiplos. Então, saber enxergar o que é prioridade, né? Dentro de cada agenda, de saneamento, de infraestrutura verde, saber o que é prioridade dentro do nosso trabalho, dentro da nossa agenda de recursos hídricos. Então, eu vejo que essa articulação política que vocês fazem é muito interessante, sabe? O CBH precisa desenvolver esse seu papel político mesmo. Tem que chamar as prefeituras. Tem que chamar as prefeituras e falar, olha, você tem uma perda no seu sistema maior do que a média da bacia. E tu está localizado numa área de balanço quantitativo crítico. Dentro da nossa agenda de recursos hídricos, chama atenção. Quem está perdendo muito e está numa área de balanço crítico, ou seja, uma área crítica pelo uso da água, ainda está perdendo muito no seu sistema. Então a gente não é fazer e atacar essas ações de saneamento sem ter essa priorização, sabe? Não é simplesmente melhorar por melhorar. Não é simplesmente chegar a uma universalização, é saber priorizar, sabe? Onde que eu vou estar atacando, atuando na diminuição dos conflitos, Carlos Ronald. Não é simplesmente melhorar o nível de coleta e tratamento, mas o que aquela melhoria está provocando na garantia dos usos múltiplos na bacia, sabe? Que o enquadramento vai dar uma resposta bem legal para vocês também nesse sentido, mas antes do enquadramento, eu já tenho sinalizado na bacia alguns municípios estratégicos, né? Então, essa agenda política, eu acho que chama atenção, ela surgiu aqui nessas discussões com esse comitê e as outras bacias acabaram achando também importante essa ação. Outro ponto que eu acho importantíssimo, e aqui vai mais para a gente entender o processo de construção, né? Depois da construção do programa de ações, a gente vai ter um manual operativo, né? Então, aquele manual operativo vai ser para aquelas ações de curto prazo, dentro da nossa governabilidade, né? E pactuada, né, Carlos? Esse é um ponto importante. A sociedade já está cansada da gente fazer um processo de planejamento e simplesmente ficar no papel. Então, a gente está tentando fazer com um apoio, na verdade, um trabalho enorme da GEVAP, dos órgãos gestores, sabe? Para essas ações de curto prazo, a gente já está mergulhando, seu João. A gente já está vendo quem é que poderia fazer, como fazer, sabe? Então, já estamos fazendo um pacto. Aquela que não dá para pactuar, ou que o ator que seria responsável não pactuou, não se fez presente, é melhor não colocá-la no curto prazo, sabe? Para a gente ter credibilidade, mas a gente está avançando em grande parte delas. Então eu vejo que o manual operativo vai ser para vocês uma ferramenta também sensacional, sabe? Para acompanhar a implementação do plano. E um sistema de informações, né? Que eu acho também que é muito bacana. Um sistema de informações onde você tem realmente um plano vivo, sabe? Você tem um detalhamento do manual operativo e vocês têm esse sistema, né? Ou terão, né, Marina? Eu não sei, mas a gente já teve conversas lá com o SIGA Ceivap, né? Que é capaz de absorver o que a gente entende como sistema de informações, sabe? De trazer muita coisa interessante, até de colocar as ações no sistema e a gente enxergar os benefícios daquela ação para a sociedade. Então tem alguns cruzamentos que são bem bacanas que a gente depois vai construindo junto, sabe? Então eu gostaria assim de enriquecer esse processo aqui de construção, a forma como ele foi feito, né? E esses pontos que eu acho que são muito importantes. Essa agenda política do comitê, um plano realmente pactuado e que tem uma chance enorme de sair do papel, sabe? E o perfil dele, né? O caráter dele, né? Um plano também, ele vai sair do papel, mas ele vai resolver o problema, ele está atacando nas especificidades, sabe? E é um plano que não vai ter sombreamento, não vão ter vários atores fazendo a mesma coisa. Então, é um plano realmente integrado.
Então, eu gostaria de fortalecer esses pontos, tá bom? Era isso, Raíssa. Obrigada, Márcio, pela palavra. João levantou a mão. Pode falar, João. Márcio, eu agradeço demais a sua participação. Eu vou falar com o Carlos, mas eu vou usar as suas palavras, se você me permitir. Carlos, o Márcio foi cirúrgico na questão do SINGRE, né, do plano integrado, né, também, né, no PIR, né, que a Raíssa, a GEVAP chama aí o PIR, né, Raíssa? A denominação acho que é essa. Então, o plano integrado, e foi cirúrgico. Hoje não lembrei, foi o Márcio que lembrou, mas eu já lembrei antes, quando eu estava lendo o produto 4, eu imprimi o produto, o Amaro imprimiu para mim o produto 4, ele tem 300 tantas páginas, eu li que é a porcaria toda. Mas o Carlos, o Amaro é fantástico, ele teve um trabalho um dia inteiro imprimindo aqui para mim. Aí, Carlos, o Márcio foi cirúrgico, porque eu não ia tocar nesse assunto de orçamento associado, mas eu acho que precisa, você me perdoa, Carlos, mas precisa melhorar um pouco essa apresentação do orçamento, que é orçamento associado, que é da cobrança, e principalmente da cobrança na calha federal pela Agência Nacional de Águas, que é repassada ao CEIVAP. Nós precisamos ter esse montante na previsão, que não está no nosso PAP, né, não está no nosso domínio, mas Márcio foi perfeito na colocação que é do sistema. Nós temos governabilidade sobre isso, estou usando as palavras de Márcio, governabilidade sobre esse recurso. Se nós do baixo não temos, o CEIVAP tem. Esse recurso tem que voltar para cá. Entendeu, Márcio? Nós arrecadamos 1 milhão e pouco, né, Raíssa? 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. A calha federal, segundo informações, 2 milhões e 300 por ano. Então, Carlos, o orçamento da calha federal é maior do que o nosso orçamento da região hidrográfica 9. Então, nós precisamos retornar esse investimento para cá, que é sobre nossa governabilidade, não é, Márcio? Então, a Câmara Técnica do CEIVAP precisa enxergar isso, aprovar esse... Eu sei que alguma coisa vem, mas o mais importante, Carlos, que eu acho que o Márcio quer passar, que o plano é feito para nossos membros, para a nossa sociedade aqui do baixo. Então, ela tem que enxergar que existe essa cobrança aqui na calha e o que está sendo feito com ela. Com esse recurso da cobrança tem que estar no plano. O que vai ser feito, né? Qual a construção que vai ser feita com esse recurso. Aí eu não sei qual recurso você vai chamar, se é associado, que é do sistema, não sei qual o recurso que vai denominar isso. Mas é importante que esteja na pizza também essa parcela do recurso, tá? Que a Agência Nacional de Águas, que é o órgão gestor, faz a cobrança na porção da região hidrográfica 9 e que vai para um comitê, que nós fazemos parte também, que é o comitê do CEIVAP. Obrigado, Márcio, pela sua colocação. Fico feliz de ser... Eu tenho certeza que Carlos já tem até alguma coisa disso, né, no plano integrado. Eu tenho certeza que o plano integrado vai falar sobre isso, mas falar aqui para a nossa plenária, entendeu, Carlos e Márcio, foi fantástico. Muito obrigado. E realmente vou destacar essa última intervenção aí. Você, mais uma coisa para você olhar com carinho e atenção que a gente está pedindo hoje. Obrigado, é isso. Eu que agradeço, João. Carlos? Isso. Não, até eu acho que o Márcio referiu bem, é o termo que a gente vai usar, Márcio. É orçamento de gestão, né? Falou em orçamento de gestão no Paraíba, falou no Paranapanema, falou, enfim, né? É a maneira moderna de encarar os orçamentos dos planos, entre orçamento de gestão e outros orçamentos, né? Então, a gente vai chamar assim também aqui, com certeza, porque é uma conversa, é um pouco mais reto, né, do que associado e tudo mais, assim. Então, com certeza. Então, a gente também vai fazer esse destaque, vai deixar isso bem arrumado, lembrando que a gente já tinha desta forma, né, a gente já falava num orçamento de gestão, né, e esse orçamento era, até então, o orçamento central do plano, né, mas ele carregava forte naquilo que era além do recurso da cobrança, né? Agora a gente vai focar naquelas ações que efetivamente têm melhor condição de serem trazidas para o Baixo Paraíba do Sul, com base em recursos de outros entes do sistema, e vai fazer esse destaque aí e vai chamar de orçamento de gestão. Beleza, Carlos, muito obrigada.
Bom, no YouTube a gente não tem mais nenhuma pergunta. O Carlos Ronald comentou, muito bom o plano de ação proposto, grande expectativa no cumprimento do programa de investimentos para os próximos 15 anos na região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Aqui no Meet também não temos ninguém inscrito. Então, acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, né? Tá apitando aqui. Eu só ia comentar um aspecto que já falei em outros momentos durante essas semanas aí desses seminários, né? Nunca dantes os comitês tiveram a condição de interferir tão positivamente no relatório, no programa de ações. E fez isso antes desse momento, né? Então, eventualmente, essas colocações que o João faz, elas vêm quase já, vamos dizer assim, amarrando as coisas. Estou sabendo disso, estou sabendo daquilo, preste atenção mais nesse aspecto aqui e tal. Então, é por isso que a gente consegue resolver. Esses seminários não têm grandes surpresas, né? Então, por isso que eles se resolvem facilmente, né? Então, excelente também sobre esse aspecto, poder resolver as coisas antes, poder olhar no detalhe antes, a gente vem para o seminário para arredondar alguma questão apenas. Beleza. Camila comentou no YouTube, parabéns, ótimas colocações. Agradeço a participação dela lá no YouTube, nos comentários. E acho que a gente pode se encaminhar para o encerramento. Da minha parte, eu queria agradecer a presença de todo mundo, os representantes do comitê, quem acompanhou no YouTube, o pessoal da Profil, Carlos, a Bruna, a Meire, Glorinha do INEA, Márcio da Ana, meus colegas da GEVAP. Queria agradecer a todo mundo, está sendo um trabalho muito, muito interessante, muito engrandecedor, estou aprendendo pra caramba. E tenho certeza que vai trazer muitos bons frutos para as bacias. Seu João, quer fazer uma palavra de encerramento? Márcio? Não, rapidinho, só agradecer, eu fiquei muito feliz, Márcio, Carlos, com a sua apresentação hoje, está muito bem consolidado, fiquei feliz mesmo, embora a gente faça considerações sempre, né, é um vício que a gente tem, você me perdoa, mas só considerações positivas hoje, com certeza. Sempre foram construtivas, mas hoje foram só positivas, e a presença de todos aí, uma pena que a Gisele não pôde participar, né, desse trabalho de hoje, mas as outras pessoas do INEA estão aí, e a gente vai, a equipe da GEVAP está muito afinada, né, Raíssa, com o Márcio e com a equipe da INEA, né, eles discutem muito, e só uma última coisa, Carlos, também, é que depois você fazer um carinho especial também naquelas diretrizes básicas, né, do Itabapoana, para a gente, não vão ser ações, né, mas diretrizes básicas que a gente tem que estar no plano para que a gente possa, depois que construir o plano, ou sempre lembrar que nós, nessa passagem, não esquecemos de olhar para o Itabapoana, né, porque algumas pessoas da plenária têm requerido isso com força, e a gente não pode deixar de mostrar para eles que nós está no nosso horizonte, né, Márcio? Bem forte essa construção, né, Raíssa? Mas ainda não é o momento certo da gente propor ações, porque, como o próprio Carlos falou aí, ainda não tem subsídios, né, Carlos, para você construir alguma coisa nesse sentido. Então, mas é bom que seja descrito isso no texto para as pessoas enxergarem a profundidade o trabalho que nós tivemos, né, e o sentimento que nós tivemos de olhar para essa parte da bacia que o INEA nos delegou, mas que ainda não houve oportunidade da gente fazer uma construção tão coletiva, mas em breve faremos, né, Márcio? É só isso, Raíssa, desculpe me alongar, obrigado pela oportunidade, foi ótimo, tá? Muito bom mesmo, muito obrigado. Que bom, João, eu que agradeço. O Márcio levantou a mão? Pode falar, Márcio. Não, eu só gostaria de reforçar o Itabapoana, dentro daquelas ações que a gente está mergulhando, seu João, na questão operacional. Hoje, por coincidência, a gente teve uma reunião sobre enquadramento e Itabapoana, tá? A gente já tinha conversado com o órgão gestor 4 ou 5 meses atrás,
Mas o Itabapoana não saiu da nossa agenda, não, tá? Tá dentro da nossa agenda. A Moema, né, que trabalha com a Glória, né, ela participou da reunião. Hoje a gente não avançou tanto no Itabapoana, ficamos muito no enquadramento, mas agendamos uma outra conversa para a próxima semana. Então, o Itabapoana, do jeito que a gente tinha dado retorno para vocês há 4 meses atrás, né, o órgão gestor, né, a CEAS e a INEA pediram esse apoio, né, e a gente está vendo de que forma a gente vai trabalhar melhor ali a região, tá? Então, o Itabapoana não está fora do radar, não, nas questões operacionais, tá dentro do nosso radar. Até na próxima semana teremos uma reunião específica, seria hoje, mas hoje não deu tempo da gente aprofundar nas questões de Itabapoana, ficou para a próxima semana. Mas é uma ação também estratégica que está sendo pactuada com os órgãos gestores, tá? E gostaria também de agradecer, sabe, sinceramente, a oportunidade, novamente, de participar aqui com vocês. Eu acho que vai ser, essa experiência vai ser um modelo que vai alimentar o nosso sistema nacional, sabe? Que não se faz gestão sem aproximação, não se faz, é impossível, sabe? O que a GEVAP proporcionou nesses encontros para discutir as ações dos CBHs, sabe? Depois a GEVAP fez uma oficina interna, né, consolidando. É claro que o documento, né, tinha tudo para dar certo, sabe? Agradecer também ao órgão gestor estadual que fez, antes até do plano de ações, né, oficina interna, tentando verificar de que forma poderia contribuir também para cada ação. Então a gente está absorvendo o plano, sabe? O plano vai ter uma consequência também nos órgãos gestores. E agradecer sempre, o Carlos, ele é uma pessoa diferenciada, trabalhar com o Carlos, né? Porque ele é bom tecnicamente, é simples, né, e uma disposição para trabalhar e uma simplicidade, né, que chama a atenção, sabe? Então é sempre volto a falar aqui, é uma honra trabalhar com todos vocês nesse processo que a gente está construindo aqui, tá? Era isso, Raíssa. Isso mesmo, Márcio, muito bem colocado sobre as qualidades do Carlos. Isso a gente vê no dia a dia trabalhando com ele, e são qualidades que são muito importantes para a gente ter um trabalho o mais tranquilo possível, né? Às vezes é difícil ser tranquilo, mas acho que a gente consegue contornar. Acho que o Carlos Ronald levantou a mão. Pode falar, Carlos. Então, como a gente já está caminhando para o encerramento, né, primeiramente agradecer a todos, né, por esse seminário tão esclarecedor, né, a respeito do estágio, né, que conta o nosso plano, parabenizando aí o Carlos pela bela apresentação, né, bem didática, ao Márcio aí pelas contribuições também muito valiosas, sugestões, contribuições. João nem se fala, né, que sempre tem seus comentários. Eu acho que isso é importante, né, termos uma diretoria atuante, né, eu acho que foi muito bom para o plano, né, ter a participação da diretoria. E eu quero, nessa minha fala final, falar da questão do compartilhamento de informações. O Márcio muito bem falou sobre a agenda política, eu acho que isso tem que ser muito fortalecido, né, na nossa gestão das águas, e nesse compartilhamento eu acho muito importante que, da mesma forma como o município deve compartilhar seus planos diretores, né, para que outras agendas conheçam como o município está planejando, né, a sua gestão, né, do seu território, eu acho que o plano de bacia também tem que ser compartilhado com os municípios, para que estes incorporem no seu planejamento de saneamento, no próprio plano diretor. É muito importante que nos planos diretores do município, quando os municípios venham a fazer a revisão dos seus planos, cite a importância, né, das articulações com os comitês, e o plano de bacia também como importante ferramenta de planejamento. Então, acho que esse compartilhamento não é simplesmente no sentido de trocar informações ou de buscar caminhar juntos no fortalecimento da gestão de recursos hídricos. É o planejamento do território que tem que ser compartilhado de uma forma mais ampla, né? O município, muitas vezes, tem essa sensação de que ele só participa quando é chamado para um edital de saneamento, mas, na verdade, o município faz seu planejamento de território local, e é muito importante que isso esteja alinhado com os comitês. Essa nova forma de gestão de território, que é
a gestão de bacias hidrográficas, que vem a revolucionar, né, e vem a colocar muita qualidade no planejamento do nosso território, das ações de território. Eu acho que isso tem que ser mostrado para o município, né, que essa transversalidade de olhar, de forma de olhar o território, não é concorrente, né? Muito pelo contrário, ela se acrescenta, ela se soma. Então, acho que nesse sentido, né, compartilhamento sempre, né, compartilharmos com os municípios todos os avanços dos comitês, mas também trazendo dos municípios para o nosso planejamento, né, as informações que o município tem nos seus planos diretores. Eu, enquanto representante do município de Campos, estou sempre compartilhando o nosso plano diretor, né, os mapas, né, do nossa gestão de território, né, então isso é importante para o planejamento. Diversas vezes, alguns pesquisadores, meus alunos, né, e das nossas universidades sempre estão nos buscando informações, né, sobre as ações do município. Então, esse compartilhamento é muito importante. Então, nós somos grandes divulgadores do comitês, mas também temos que ser divulgadores dos municípios. Então, nesse sentido, o Márcio, meu caso, Raíssa e todos, eu falo todos, aí o INEA também é muito importante, porque o INEA também é o grande parceiro dos municípios, né? A gestão do INEA ajuda muitos municípios, né, na sua gestão do território. Está aí também a gestão de unidades de conservação, né? E nós temos grande apoio do INEA no planejamento da cidade de conservação. Então, acho que a gente está num estágio de crescimento, né, de avanço no planejamento, coisa que o brasileiro, né, não tem muita familiaridade, que é trabalhar com planejamento, é uma coisa que assusta, é uma coisa que sempre nos colocou, né, muito atrasados em termos de desenvolvimento, né, não termos um planejamento mais fortalecido. Então, acho que a gente tem que aplaudir, né, todas as iniciativas de planejamento, de gestão que vêm fortalecer a nossa gestão de todas as políticas públicas, né, seja de recursos hídricos, ambiental, ou seja, todas as políticas de planejamento territorial. Né. Desculpe aí me exceder na minha fala. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço a todos. Obrigada, Carlos Ronald. Bom, então, se não tivermos mais nenhuma inscrição, acho que a gente pode encerrar por aqui. Novamente agradecer a todo mundo pelo tempo e pela dedicação nesse trabalho, e a gente se vê em breve para finalizar esse plano. Tá bem? Boa tarde a todos.